Oi, pessoal, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos que me enviaram as atividades. Alguns acabaram me enviando pela plataforma, outros já optaram por me enviar pelo WhatsApp. A prof já corrigiu todos os que enviaram. Alguns ainda ficaram faltando, então, quem não enviou, preciso que me mande, por favor, o mais rápido possível, para eu concluir aqui quem fez, tá? Então, a aula de hoje, agora a gente já vai mergulhar para o universo de vocês, agora a gente já vai mergulhar para a nutrição mesmo, tá? Então, o conteúdo de hoje é intitulado como avaliação nutricional. Eu vou começar com a avaliação nutricional de crianças e depois, a cada aula, a gente vai crescendo, tá? Adulto, idoso, em condições especiais, mas a de hoje é a avaliação nutricional geral e a avaliação nutricional de crianças, tá? Então, assim, quais avaliações que a gente vai estar estudando? Avaliação nutricional infantil, avaliação nutricional de adolescentes, avaliação nutricional de adultos, de idosos, gestantes em casos especiais. Por que tudo isso, prof? Porque cada indivíduo, em algumas dessas situações, eles vão ter uma avaliação nutricional diferenciada, tá? A gente já vai descobrir quais são essas diferenças de um indivíduo para outro. Para realizarmos, então, a avaliação nutricional, nós utilizamos algumas medidas. O que a gente afere desses pacientes? O peso, a estatura, o IMC, alterações de peso e altura do joelho, tá? Fazemos também dados bioquímicos, utilizamos dados bioquímicos, que são os exames laboratoriais. Aí eu já estou falando de condições hospitalares, tá? Também fazemos exames físicos, sintomas gastrointestinais. Por exemplo, o paciente teve náusea, o paciente teve vômito, o paciente teve dores musculares, o paciente teve dores em alguma região do corpo. A gente vê a pele, vê se a pele é seca, vê se a pele está hidratada ou não, nas extremidades, os pés, as unhas, tá? Para ver se a unha tá quebradiça, para ver se o cabelo tá caindo. Isso tudo é importante a gente estar observando no nosso paciente. Se ele tá com o olho no fundo, por que que ele tá com o olho no fundo, né? Talvez seja a causa de uma desnutrição. E também nós analisamos a história clínica do paciente. O que que é isso, prof? Se o paciente faz uso de medicamento, se o paciente faz uso de suplementos, qual que é a história alimentar? O que que é isso? O que que ele se alimenta? Que horas que ele dorme? Que horas que ele vai dormir? O que que ele come no café da manhã? O que que ele come no almoço? E a disponibilidade de alimentos, tá? Então, por exemplo, o paciente que mora na roça, o paciente que mora no interior, então ele tem uma maior disponibilidade de alimentos orgânicos e alimentos da roça. Ou o paciente que ele não tem uma condição boa de renda. Então, a gente já vai pensar que talvez ele tenha uma carência de micronutrientes, talvez ele tenha uma carência de macronutrientes, tá? Então, tudo isso é importante a gente investigar. Vocês fazem isso? Em alguns casos, sim. Mas, quando é mais relacionado à nutrição, é a nutricionista que vai fazer. Mas vocês precisam saber, tá? Que a gente faz peso, que a gente faz altura, que a gente precisa desses exames laboratoriais para ver se tá, como que tá a glicemia, como que tá a ureia, ver os exames físicos, ver se o paciente está com diarreia, ver se o paciente está com azia, ele está com náusea, ver se a pele dele está seca, se ele está hidratado, se ele está desidratado. A história clínica também é super importante, quais medicamentos que eles tomam, enfim. Tudo isso é o geralzão do que a gente vai aprender no decorrer das nossas aulas. Aqui, para começar, avaliação nutricional de crianças, tá? Então, quando a gente vai encontrar algum paciente que é criança ou que a gente vai estar trabalhando na pediatria, o que a gente vai fazer com esse paciente? Então, assim, de 0 meses a 36 meses, a gente só vai medir o peso, comprimento em decúbito, então, assim, nenezinho, óbvio, você vai deitar ele para ver o comprimento que ele tem. O perímetro craniano, então a gente vai utilizar de uma fita para medir o perímetro craniano dessa criança e vai fazer a relação entre peso e comprimento, para ver se ele está crescendo conforme a idade, conforme é indicado para a idade segundo a Organização Mundial da Saúde. Mas aí, quando o nosso pacientinho, acima de 36 meses, até 18 anos de idade, quando o paciente ele já é adolescente, a gente só vai fazer a medida de peso corporal e de estatura. Por que não a gente não vai fazer a medida de perímetro craniano, prof? Por que a gente não vai fazer a medida da cabecinha?
tá? Então, a gente só utiliza isso para criança, para ver se ele tem água, se a cabeça dele, se a cabeça está elevada, se ele está com hidrocefalia, se ele tem alguma anomalia associada a essa região neuronal aqui, tá? Então, quando o paciente, ele, acima de 36 meses, então, quando o paciente tem mais de 4 anos, até dos 8 anos, a gente só vai estar medindo o peso e a estatura para ver se ele está crescendo. Quando ele é criancinha, então a gente acaba fazendo mais avaliações. Quando que a gente vai realizar a avaliação nutricional de crianças? Sempre a nutricionista, ela vai entrar com o técnico, ela vai entrar com o enfermeiro, ela vai entrar com o médico pediatra na pediatria para fazer a avaliação nutricional de crianças? Não. Sempre vocês vão observar a nutricionista dentro de uma aula de pediatria? Sempre, mas não tanto para realizar a avaliação nutricional de crianças, tá? Quando que a gente vai realizar? Quando que eu, professora Débora, vou realizar a avaliação nutricional de crianças dentro do hospital? Quando a criança ela tem déficit de crescimento, quando a mãe ela observa que a criança ela não está crescendo conforme a idade dela, quando a criança ela nasce prematura, ou seja, ela nasce abaixo de 37 semanas, ela nasce com 8 meses ou abaixo disso, tá? Ou quando a criança ela nasce com peso muito baixo ao nascer. Então, assim, se a criança ela nasce com peso muito baixo ao nascer, se a criança ela nasce desnutrida, a nutricionista da clínica, ela sempre vai ter que ficar acompanhando como essa criança ela vai estar se desenvolvendo. Quando a criança ela está com ganho de peso insuficiente, ela está ganhando peso, ok, mas ainda assim não é o suficiente, não é o adequado para a idade dela. A gente vai ter que estar observando por quê. Será que a mãe não está dando leite suficiente? Será que essa mãe ela está tendo leite suficiente, tá? Quando a criança ela tem alergia ou intolerância alimentar, quando a criança ela tem intolerância à lactose ou ela tem alguma alergia. Então, sempre a gente vai ter que estar acompanhando aquela criança no hospital. Ou quando ela tem uma ingestão insuficiente, inadequada de leite, ou quando ela está em risco de desnutrição, ou ela já está desnutrida. Quando é gravidez na adolescência, geralmente o bebê ele vai nascer prematuro e ele vai nascer baixo peso. Então a gente precisa estar acompanhando o desenvolvimento daquela criança e também o desenvolvimento daquela mãe, tá? E quando também existe exclusão de alimentos por motivos religiosos. Como assim, prof? Tem religiões que a mãe não pode estar alimentando o filho com leite. Tem religiões que o indivíduo ele não pode comer uma carne específica. Tem religiões, enfim, vários tipos de religiões que ele vai estar excluindo alimentos da dieta, tá? Então, assim, é importante a gente saber a história daquele paciente, é importante saber a renda daquele paciente, é importante mesmo saber qual é a religião daquele paciente para saber como trabalhar com ele, tá? Aqui, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda impreterivelmente, então 100% dos casos, tá? Então, sempre, a não ser que tenha uma contraindicação médica, que todos os bebês, todos sem exceção, façam o uso exclusivo de aleitamento materno até os 6 meses de idade, sendo complementado até 2 anos. O que isso significa? Prof. Simplifica, né? O que é o aleitamento materno? Quando a professora Débora fala aleitamento materno exclusivo, o bebezinho ele precisa se alimentar somente de leite até os 6 meses de idade. Quando a professora fala somente leite materno até os 6 meses de idade, eu não estou falando de água, eu não estou falando de chá, eu não estou falando de refri, eu não estou falando de suco. Somente o leite materno exclusivo. Pode dar água, prof? Não pode dar água. Pode dar chá para o meu bebê? Não pode dar chá. Somente leite do peito até 6 meses de idade. Essa é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, tá? Então, as mães podem complementar até os 2 anos esse leite do peito. Aí sim, ela pode entrar com comida, aí sim, ela pode entrar com suplemento, mas até os 6 meses o bebê precisa somente do leite materno, né? Vocês conhecem alguém que já deu água pro bebê, que deu chazinho pro bebê com açúcar, porque ele tava com diarreia? Eu já ouvi casos parecidos, tá? Então, não façam isso. Vocês vão estudar mais para frente, eu creio que vocês vão estudar mais para frente alguma coisa sobre pediatria ainda, mas assim, o que a prof recomenda, o que vocês também vão recomendar, já que vocês vão estar lado a lado com as gestantes no hospital? Até os 6 meses de idade, somente o leite do peito, tá?
Então, eu deixo essa recomendação, deixo ela bem frisada para vocês, porque isso é super importante. Assim, quais que são as vantagens dessa amamentação, tá? Pro nenê. Porque ela tem uma composição nutricional mais completa em termos de gordura, carboidratos, proteína. Então, assim, o leite do peito é o melhor leite que existe para o bebê. Não é melhor que fórmula, não é melhor que leite comprado, não é melhor que nada. O leite materno, ele é desenvolvido justamente para a criança, tá? Ele faz também o crescimento ideal dessa criança. Ele tem uma qualidade da proteína do leite diferente da qualidade da proteína do leite da vaca, tá? O cálcio e o fósforo, ele tem uma disponibilidade mais ampla do que o leite da vaca, que é o nosso leite comprado. Ele acelera a maturação do trato digestivo, então o estômago e o intestino da criança, ele vai acelerar mais essa maturação. Ele também reduz o risco de infecção e obesidade infantil. Em muitos casos, eu sou nutricionista clínica, eu trabalho numa clínica hoje. O que eu observo quando eu encontro pacientes obesos ou crianças obesas? Eu atendo muito criança obesa. Eu vejo que essas crianças, algo que pode ter sido desencadeado da obesidade delas, é porque elas não amamentaram até os 6 meses de idade, ou porque elas fizeram uso de muita fórmula e simplesmente a mãe não colocou leite no peito para elas, tá? Qual que é uma outra vantagem da amamentação? Desenvolvimento cognitivo e habilidades motoras. Aqui eu não coloquei, tá? Mas se tem alguma mãe que eu tô conversando, alguma aluna mãe que eu tô conversando, a gente sabe que se a mãe dar de mamar para o nenê, o risco dela emagrecer é muito mais rápido se ela não dar mamar para o nenê. Então, aí é mais uma vantagem que eu coloco aqui para vocês, tá? Quando a mãe não pode amamentar, prof, existem casos em que a mãe não pode estar amamentando a criança no peito? Infelizmente existe, tá? Então, assim, nunca a mãe pode amamentar quando a mãe, ela tiver HIV, quando ela tiver AIDS, quando ela tem HTLV, que também é uma doença sexualmente transmissível, e que o bebê é portador da galactosemia, que eu já falei nas aulas anteriores para você, que é parecido com intolerância à lactose, mas ela é mais grave, porque ela tem intolerância à galactose, tá? Então, assim, nunca pode. Nunca, nesses casos, a mãe nunca vai poder amamentar a criança. Tem casos temporários, ou seja, se a mãe desenvolveu durante a gravidez doença de Chagas, abscesso mamário, o que é abscesso mamário? Porque quando dá rachaduras no peito, tá? Então ela não pode amamentar naquela época, ainda mais quando sai sangue, então ela tem que esperar a cicatrizar, depois ela pode dar de mamar. Se a mãe ela estiver com varicela ou com herpes ativa também, ela não pode estar dando de mamar aquele neném, porque ela vai passar para o neném. É temporário, tá? Então, nem sempre a mãe vai estar com essas situações enquanto ela não estiver, o aleitamento materno exclusivo permanece a recomendação a mesma, tá? Vocês conhecem alguma mãe que não amamentou o filho por alguma dessas doenças? Comenta aqui embaixo para mim, porque eu adoro saber essas coisinhas de vocês, tá? Aí agora, então a gente já passou da avaliação nutricional de crianças e bebês. Agora a gente vai passar para a avaliação nutricional de gestantes, então das mamães. Existem algumas recomendações nutricionais antes da mãe engravidar, tá? Então, quando a mãe ela planeja a gestação, antes dela, ela planejou aquela gestação, ela pensou que ela queria ser mãe, enfim, foi uma gravidez planejada. Existem algumas recomendações nutricionais que nós passamos para ela. Qual é? Se vier alguém aqui na minha clínica, por exemplo, e precisar de recomendações nutricionais para engravidar, manter peso saudável, tá? Então, assim, mamães obesas, mamães sobrepesos, ela tem mais risco de adquirir pressão alta, que é a pré-eclâmpsia, ela tem mais risco de adquirir diabetes gestacional, ela tem mais risco de ter uma gravidez de risco do bebê ele nascer baixo peso, ou ele nascer com peso muito elevado, ele nascer muito grande, ou ele muito gordinho. Então, assim, antes de engravidar, manter peso saudável, né? Manter o peso na eutrofia. Fazer atividade física regularmente antes de engravidar, tá? Então, para exercitar o corpo, estar fazendo a manutenção desse metabolismo para que ele continue acelerado. Se necessário, aumentar o peso quando a mãe for desnutrida ou reduzir, que é o caso que eu falei para vocês, quando as mães forem obesas ou sobrepeso, se elas pensam em engravidar, que elas abaixem um pouco o peso, tá? Parar com a ingestão de bebidas alcoólicas e cigarro, para que esse bebê ele não tenha risco
evitar esse feto ele não tenha risco. E também iniciar ou continuar com uma alimentação saudável, que é super importante. E quais que são, então, as recomendações nutricionais durante a gravidez? Então, quando a mãe já está com o neném na barriga, né? Então, durante a gravidez, quais são as recomendações nutricionais? Fazer atividade física também, mas com acompanhamento profissional, tá? É importante um personal, um profissional de educação física, sempre estar acompanhando essa mãe. Mesmo a paciente obesa, tá, gente? Isso é muito, muito importante. Mesmo se a paciente for obesa, se ela tiver 130 quilos, ela não pode perder peso durante a gravidez. Se a paciente for obesa, ela deve perder peso antes dela engravidar, mas nunca, 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 nunca uma mulher grávida emagrecer. Nunca. Mesmo que ela seja muito obesa. Então, mesmo a paciente obesa, ela não pode perder peso de jeito nenhum, de forma alguma, tá? Acompanhar sempre o ganho de peso gestacional, ver se o peso está adequado para a idade gestacional, se o bebê está se desenvolvendo bem. Lá no ginecologista, acompanha, é interessante fazer esses pré-natais, fazer esse ultrassom para ver como que ele está se desenvolvendo dentro. Se necessário, fazer a suplementação de vitaminas e minerais, tá? Então, se a mãe vê que ela tá muito cansada, tá caindo cabelo, tá com a unha fraca, é interessante entrar com uma suplementação de vitaminas, aquelas vitaminas que nós já ensinamos nas aulas anteriores, tá? Suplementação de folato é obrigatório, a gente sabe. Nos postos de saúde, eles acabam distribuindo folato, né, ou ácido fólico de graça para as pacientes grávidas. É obrigatório, sim, para o desenvolvimento cognitivo do bebê. O que é desenvolvimento cognitivo? Para o desenvolvimento mental da criança, tá? E, claro, sempre uma alimentação saudável. Se você tiver alguma dúvida ao decorrer das nossas aulas, podem parar aí no suporte, escrever dúvida, a prof vai estar respondendo na sequência, tá? Assim, existem alguns problemas nutricionais na gravidez. Eu trouxe alguns só, né? Existem vários. Mas quais são os mais conhecidos, né? Para os meus enfermeiros? Diabetes gestacional. Então, assim, o que que faz? O que que faz, prof? O que que faz quando chega uma paciente lá no hospital e ela tá com diabetes gestacional, ela tá com sobrepeso? Então, a gente sempre vai indicar uma alimentação balanceada, com frutas, vegetais, sem fritura, sem refrigerante, sem bebida alcoólica, enfim. Toda uma alimentação saudável para ele. Ajustar, fazer o ajuste, quem vai fazer o ajuste é a nutricionista, claro, da ingestão de carboidratos, então ela vai ter que ajustar a ingestão de carboidratos, ou seja, como vocês já sabem melhor do que eu, massas, pães, pizza, tudo que é massa, ela vai ter que cortar um pouco, né, não tudo. E também, a gente observa muito, vocês vão observar muito nos estágios dos hospitais, ou se vocês começarem a trabalhar no hospital, que os bebês das mães que têm diabetes gestacionais, eles nascem acima de 4,5 kg, então eles nascem muito grandes. As mães acabam sofrendo muito no parto, tá? Então isso já se chama uma anomalia congênita, esse bebê ele já não está nascendo saudável, tá? Então isso causa complicações no parto, até o aborto espontâneo, porque o neném ele se desenvolve demais dentro da barriga da mãe, tá? Um outro caso muito comum que a gente vai estar observando nessas grávidas é a hiperemese, tá? Então, assim, hiperemese é muita náusea, muito vômito, aquela mãe, assim, tudo bem, a mãe ter vômito, a mãe ter ânsia, né? Ai, senti um cheiro, passei mal no começo da gravidez, geralmente é no começo da gravidez. Mas e quando isso se perdura até os 9 meses, a mãe ainda tem muita náusea, tem muito vômito, essa mãe ela vai estar perdendo muito peso e isso, consequentemente, vai trazer uma morte do feto. Então, assim, ela vai ser internada, ela vai ser um caso clínico pra gente, porque a gente vai ter que internar essa mãe e vai ter que passar uma alimentação via sonda. Como assim, uma alimentação via sonda? Pelo nariz. E isso, nas últimas aulas, a gente vai estar aprendendo o que é uma alimentação via sonda, tá? E um caso muito comum, vocês já devem ter conhecido alguém que já teve, que é a pré-eclâmpsia. O que é pré-eclâmpsia, prof? É a pressão alta durante a gravidez, tá? Isso traz convulsão, proteinúria. Então, o que é proteinúria? Quando sai a proteína pela urina. Então, fica aquele cheiro forte na urina, fica a urina muito amarela. É quando a nossa cliente, a nossa paciente, ela vai estar perdendo proteína na urina, tá? Edema. A nossa paciente ela vai estar muito inchada, vai ter os pés muito inchados, porque a pressão dela vai estar muito alta. Geralmente acontece isso em quem tem a pele morena, ou seja, afrodescendentes, tá?
Então, assim, eu escrevi errado ali, mas é repouso ao leito, tá? Agora que eu percebi o erro. Então, o que a gente faz com essas mães que têm pressão alta? O que a gente recomenda? Que ela fique deitada, que ela fique mais quietinha, que ela tenha uma alimentação mais balanceada e que ela faça o uso de antipertensivos, losartano, enfim, remédios para baixar a pressão. Porque é muito, muito, muito grave, é muito perigoso ela fazer essa morte do feto e, em casos mais graves, ela acabar indo a óbito junto com a criança. Quais são os fatores de risco na gravidez? Tá? Menor de 17 anos, se a nossa paciente ela engravidar com menos de 17 anos, ela já está em fator de risco, ela já está em uma gravidez de risco. O peso pré-concepcional, então o peso antes da gestação, ele for muito abaixo, então se a nossa paciente ela está desnutrida ou se ela está obesa, ela tem risco. Esse bebê ele tem risco de nascer morto, natimorto, tá? Se ela tem alguma doença crônica, diabetes, pressão alta, colesterol, se ela faz uso de medicamentos, se ela faz uso de álcool e drogas, e como que eu coloquei na figura para vocês, também segurando um cigarro, né? Fumando uma bebida. Distúrbios ginecológicos, ela tem endometriose, alguns distúrbios hormonais, se ela tem uma paridade alta, o que é isso? Se é o 8º filho que ela está ganhando, se é o 7º filho que ela está gerando, se é o 6º filho que ela está gerando. Então, quando a mãe ela já tem esse nível de paridade alta, o risco ter uma gravidez de risco muito maior, tá? Dificuldades socioeconômicas. Então, se a mãe ela mora em subúrbios, se a mãe ela é baixa renda, se a mãe ela não tem condição de ir num médico, se a mãe ela não faz o pré-natal, ou se a mãe mora muito longe do posto de saúde. Então, se ela tem essa dificuldade socioeconômica, principalmente de renda, ela tem uma gravidez de risco. E a gente precisa cuidar, a gente precisa ter um cuidado maior, tá? Porque, como eu falei para vocês, não é somente a morte do bebê que pode ocorrer, mas também, em alguns casos, a morte da mãe também. Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, falem comigo aqui embaixo, falem comigo no suporte, falem comigo no WhatsApp, mas por favor, não fiquem com dúvidas, tá? Então, a nossa próxima aula é sobre avaliação nutricional de adultos. Então, hoje foi de crianças, de gestantes. Nossa próxima aula, eu vou iniciar com a avaliação nutricional de adultos. Então, um beijo, até a próxima!